Fala galera do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André, uma satisfação vocês estarem aqui comigo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que ele é importantíssimo para a sua prova e realmente é um tema que chama a atenção pelo seu grau de dificuldade. A gente percebe que alguns alunos têm um pouquinho de medo quando se fala sobre respiração celular, especialmente quando a gente trabalha a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos falar basicamente da última etapa do processo de respiração celular. E nessa etapa você tem uma grande produção de energia na forma de ATP. E aí, essa é a ideia da aula de hoje. Então, se você tem dúvida sobre a produção de ATP em grande quantidade na respiração celular, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ficar bem tranquilo ao trabalhar com respiração celular. Lembrando de um detalhezinho também importante, eu vou colocar aqui em cima, pessoal, um cardzinho para você ir para uma aula sobre respiração celular, mas que fala sobre o ciclo de Krebs. Então, se de repente você tem dúvida no ciclo de Krebs, só clicar aqui em cima que você vai ter uma aula específica sobre esse tema. A aula de agora, que eu vou trabalhar com vocês neste exato momento, vai falar do processo de respiração celular, mais precisamente a famosa cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. O primeiro ponto importante é você lembrar que o processo de respiração celular ele é dividido em várias etapas. A primeira etapa, famosa glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, e nesse processo haverá produção de NADH e haverá produção também de ATP. São produzidas 4 moléculas de ATP, mas são consumidas 2. Então o saldo total de ATP serão de 2 moléculas. Um dos produtos também da glicólise é o ácido pirúvico, que ele vai formar o que nós chamamos de acetilcoenzima A, e aí eu tenho a liberação de mais 2 NADH. Essa acetilcoenzima A vai participar ali diretamente do ciclo de Krebs, onde haverá a produção de gás carbônico, NAD e FAD. Por que eu estou colocando essa sequência cronológica para vocês? Para que a gente possa entender que o ciclo de Krebs está associado lá à matriz mitocondrial, mas a etapa que nós vamos falar agora, que é a cadeia respiratória, ela está ocorrendo lá na crista mitocondrial e é a última etapa. Galera, é importantíssimo que você tome bastante cuidado quando a gente faz referência, basicamente, à ideia do famoso papel do NAD e do FAD. NAD e FAD são transportadores de elétrons e automaticamente também contribuirão para o transporte de hidrogênio. E esses hidrogênios que serão transportados, associados ao NAD e ao FAD, eles serão essenciais aqui na crista mitocondrial, que ocorre o processo chamado de cadeia respiratória. Galera, eu representei para vocês a membrana da crista. Essa região aqui em cima é o que nós chamamos de espaço entre membranas. E aqui embaixo eu estou representando para vocês o que nós chamamos de matriz mitocondrial. Acompanhe aqui. Tenho certeza que acompanhando até o final desse vídeo, esse assunto deixa de ser problema para vocês. Galera, eu representei o NAD e eu representei o FAD. Então, qual é o papel do NAD e do FAD? É fazer transporte de hidrogênios, transporte de elétrons. Transportarão elétrons para um sistema no qual existem várias proteínas que funcionam literalmente como uma cadeia transportadora de elétrons, onde os elétrons serão transportados do nível mais energizado para o nível menos energizado. E aqui eu tenho um sistema, por exemplo, que é o complexo 1, que envolve enzimas famosas como a NADH desidrogenase. Então, o que vai acontecer, galera? Esse elétron sai dessa proteína, passa para esta, que passa para esta, que passa para esta. Só que quando esse elétron vai sendo transportado, eu tenho um fluxo de prótons por meio dessas proteínas. Então, os prótons passam por aqui, alguns passam por aqui, outros passam por aqui. Veja que aqui no meio não há transporte de prótons, basicamente apenas transporte de elétrons. Então os prótons saem da matriz mitocondrial e atravessam essas proteínas vindo para o espaço entre membranas. E aí que está o ponto, aí que está o teu pulo do gato, galera. Esses prótons bem aqui, ó, eles vão voltar para a matriz mitocondrial. Mas quando eles voltam pela matriz mitocondrial, olha que interessante, eles vão passar por uma turbina, e essa turbina a gente chama de ATP sintase ou ATP sintetase.
como o próprio nome sugere, é uma enzima que sintetiza o que, pessoal? ATP. Então, o que acontece? Esses prótons que aqui estão, eles serão devolvidos para a matriz mitocondrial, passando por essa turbina. E essa turbina, literalmente, ela gira. E essa movimentação dessa enzima, dessa ATP sintase, ela vai fosforilar o ADP. Então, ao fosforilar o ADP, ela vai produzir o ATP, que é adenosina trifosfato, que é justamente o que, pessoal? A nossa energia que nós vamos utilizar para realizar as nossas atividades vitais. Então vamos retomar o assunto, vamos retomar aqui a parada. O NAD e o FAD vão transportar elétrons, transportar hidrogênios. Esses elétrons vão passando por uma cadeia transportadora de elétrons de um nível mais energizado para o menos energizado. Eu tenho alguns complexos, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, NADH, desidrogenase, citocromo BC, citocromo oxidase, são várias proteínas. Ubiquinona, que é importante também. Galera, o que acontece? Essas proteínas, alguns desses sistemas, permitem a movimentação de hidrogênio para o espaço entre as membranas, que é ali na crista mitocondrial, e esses hidrogênios eles vão voltar passando pela ATP sintase, gerando a fosforilação do ADP para a produção do ATP. Galera, então mostrei para vocês a relação do ATP. Agora eu preciso um pouquinho mais de atenção. Hidrogênio vai reagir com oxigênio para formar água. Veja, portanto, que efetivamente o gás oxigênio só participa do processo de respiração celular na última etapa, lá na cadeia respiratória e na fosforilação oxidativa. Quando eu digo que o fosfato vai reagir com ADP e falei fosforilar, justifica o nome, né? Fosforilação oxidativa. É justamente para o ADP reagir com o fosfato inorgânico e produzir quem? O ATP. Agora, meus queridos e minhas queridas, dependendo do sistema de lançadeira, que eu não representei aqui para vocês, que eu poderia estar falando do sistema succinato-furamato, por exemplo, mas dependendo do sistema de lançadeira, nós temos a variação na produção de ATP. Existem autores que dizem que para cada NAD, existe a produção, por exemplo, de 3 ATPs. Para cada FAD, existe a produção, por exemplo, de 2 ATPs. O que a gente pode falar? Que ao final do processo de respiração, envolvendo a glicólise, a formação da acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs, nós temos 10 NADs. Por esse cálculo, seriam produzidos 30 ATPs. Nós temos 2 FADs, que por esse cálculo seriam quantos ATPs? 4 ATPs. E aí o total, 34 moléculas de ATPs na cadeia respiratória. Mas existe um outro cálculo que muda o sistema de lançadeira, que para cada NAD seriam produzidos 2,5 ATPs. Para cada FAD seriam produzidos 1,5 ATPs. Então, se nós temos 10 NADs produzidos no total, significa dizer que seriam 25 moléculas de ATP. Se nós temos 2 FADs produzidos no total, seriam 3 moléculas de ATP. E aí eu somando, o total agora seria de 28 moléculas de ATP. E aí tem a sacada que é importante para vocês. 28 ATPs, mais 2 ATPs produzidos como saldo lá na glicólise, nós temos quanto? 30. Mais 2 ATPs como saldo associados lá ao ciclo de Krebs, 32 moléculas de ATP. Percebam que há uma variação na quantidade de ATP. Existem autores que vão dizer que é de 30, outros falarão que são 32, que eu acabei de te mostrar, outros irão falar que são 36, alguns falarão que são 38. Então você percebe que tudo depende do sistema de lançadeira. E eu não estou entrando nesse mérito da questão. O nosso objetivo era justamente explicar como é que se dá o processo de transporte de elétrons, a cadeia transportadora de elétrons, somado, obviamente, à fosforilação oxidativa. Então, os elétrons passam por essa cadeia transportadora,
os prótons vão para o espaço entre as membranas e voltam, porém, quando o hidrogênio volta, ele passa pela ATP sintase, que determina o processo de fosforilação do ADP e a síntese do ATP. Que bom que você ficou comigo até o final, fico muito feliz, parabéns de você ter tomado essa iniciativa. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, e se você quer fazer vários dos meus cursos, acesse a minha plataforma www.bionline.com.br. Te espero no próximo vídeo aqui no canal Marcos André Bionline.